O Papa desembarcou no Iraque por volta do meio-dia, horário local. Acolhido com alegria por bispos de Bagdá, a capital do país, e pelo primeiro-ministro, que o acompanhou para uma breve conversa. No trajeto até a sala do aeroporto, Francisco foi acolhido calorosamente, com músicas típicas em árabe e danças com bandeiras do Iraque e do Vaticano. No Palácio Presidencial, se encontrou com autoridades civis e corpo diplomático. Em seu discurso, o presidente Barham Salih se mostrou agradecido ao Papa por aceitar o convite de visitar o país. Recordou cenas tristes dos últimos anos e afirmou que todos são filhos de Abraão e que é inaceitável que se faça atos de violência em nome de Deus. Disse ainda que o país tenta hoje curar as feridas deixadas pela guerra e que a presença do Papa é também um remédio. Em seu primeiro discurso, o Papa Francisco agradeceu a oportunidade de visitar o país, desejo que trazia fortemente em seu coração. Vengo come penitente. Disse estar no Iraque como o penitente que pede perdão ao céu e aos irmãos por tanta destruição e crueldade. Venho como peregrino de paz, em nome de Cristo, Príncipe da Paz. Negli scorsi decenni l'Iraq ha patito i disastri delle guerre e il flagello del terrorismo. Afirmou que nas últimas décadas o Iraque sofreu com guerras, com o flagelo do terrorismo e conflitos, muitas vezes baseados no fundamentalismo. Citou de modo especial o povo Yazidis, perseguido há tantos anos, e afirmou que eles são vítimas inocentes de uma barbárie insensata e desumana. Francisco lembrou que todo esse contexto de guerra trouxe morte, destruição e ruínas ainda visíveis. Os danos, disse o Papa, são ainda mais profundos quando se pensa nas feridas dos corações de tantas pessoas e comunidades que precisarão de anos para se curar. O Papa falou da responsabilidade civil de promover ambiente onde se possa celebrar cada um a sua fé e pediu o fim da corrupção que tantas vezes impede o desenvolvimento social e econômico dos povos. Francisco também fez um fervoroso apelo pelo fim da violência, se recordando o quanto a Igreja, ao longo dos anos, tem rezado pela paz no Iraque, citando inclusive São João Paulo II e suas inúmeras iniciativas. Dio ascolta sempre. Diz que Deus nos escuta e que também nós precisamos escutá-lo. Calem-se as armas, limite-se a sua difusão, aqui e em toda a parte, pediu com insistência. O Papa agradeceu aos que nos últimos anos têm trabalhado como promotores da paz e da reconstrução, pessoas de diversas religiões, e pediu que se garanta a segurança para que possam continuar promovendo o bem. O Papa concluiu este discurso dizendo que a religião deve estar a serviço da paz e da fraternidade. O nome de Deus não pode ser usado para justificar atos de homicídio, de exílio, de terrorismo e de opressão, afirmou Francisco, garantindo a plena colaboração da Igreja Católica para a causa da paz. Que vuole vivere, lavorare, pregare in pace. O Papa seguiu direto para o encontro com religiosos e leigos que atuam no trabalho de evangelização do país. O local escolhido para este encontro, a Catedral Ciro-Católica de Nossa Senhora da Salvação, é muito significativo para a história dos cristãos do Iraque, já que foi uma das igrejas que sofreu atentados, sendo que em um deles, em 2010, 48 pessoas foram assassinadas pelo Estado Islâmico. O Papa foi acolhido com festa, saudou algumas pessoas na entrada, especialmente portadores de necessidades especiais. Em seu discurso, falou que aquela catedral estava abençoada pelo sangue dos irmãos e irmãs que pagaram o preço extremo da fidelidade ao Senhor. O Santo Padre frisou que muitas vezes, em meio a tantos desafios, se pode ser atingido pelo vírus do desânimo, mas disse que existe uma vacina contra este vírus, a esperança. Agradeceu todos que permaneceram junto ao povo que tanto sofreu pela guerra e perseguição e comparou a diversidade religiosa do país a um tapete composto por fios de cores diversas, mas que compõe uma obra de arte feita por Deus. Ele o tece com paciência e cuidado, querendo-nos sempre bem entrelaçados entre nós, como seus filhos e filhas. Aos bispos pediu que pensem sempre num episcopado próximo ao povo e aos sacerdotes,
para que não os vejam como administradores ou gerentes, mas pastores atentos. A todos que trabalham na evangelização, Francisco disse que é importante sair para o meio do nosso rebanho e oferecer a nossa esperança e acompanhamento aos fiéis nas cidades e nas aldeias. Recordou que o processo de beatificação dos cristãos mártires daquela igreja está em andamento. A sua morte lembra-nos fortemente que o incitamento à guerra, os comportamentos de ódio, a violência e o derramamento de sangue são incompatíveis com os ensinamentos religiosos. O Papa também falou aos jovens pedindo que a Igreja não os esqueça e que os ajude a não perder a esperança. E no fim pediu que o testemunho dos cristãos, amadurecido nas adversidades e fortalecido pelo sangue dos mártires, seja uma luz que resplandeça dentro e fora do Iraque, para anunciar a grandeza do Senhor.